Ninguém imaginava que o simples gesto de atender um telefone poderia virar o estopim de uma reviravolta incrível. Luca era só mais um zelador invisível em um hotel de luxo, menos até que, no momento de impulso, respondeu a uma ligação, em italiano. Aproveite e se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative as notificações e comente de onde está vendo esse vídeo. O som do telefone fixo ecoou pelo quarto 408 como se fosse um aviso do destino. Luca, com a testa suada e o pano de microfibra ainda na mão, parou por um instante. Naquele instante, o mundo parecia em câmera lenta. Ele, simples zelador no resort à beira do Lago de Como, jamais imaginaria que aquela ligação mudaria tudo. A história emocionante que se desenrolaria ali começava com um simples toque. Não era comum aquele telefone tocar. Hóspedes raramente recebiam chamadas diretas. Normalmente tudo passava pela recepção. Mas algo naquela manhã carregava um ar de suspense. Talvez fosse o silêncio do quarto, o cheiro de lençóis recém-trocados ou o fato de que naquele dia Luca se sentia mais atento, como se algo fora do comum estivesse prestes a acontecer. E estava curioso, ele atendeu mesmo sem saber se poderia. Pronto, sua voz saiu hesitante. Do outro lado, uma voz firme e elegante. Calm sotaque acentuado. Respondo. Italiano. Buongiorno. Ho un messaggio per la signora Bellini. Luca Congalu, o nome soava importante. Aliás, era mais que importante, era o nome da fundadora do resort. Aquilo não era só uma ligação. Era o início de uma reviravolta cativante por 2 segundos, que pareceram eternos. Luca ponderou se deveria desligar, chamar alguém, ou arriscar. E decidiu arriscar. Numa calma construída pelo instinto e pela emoção contida, respondeu em italiano, com um sotaque surpreendentemente perfeito. Foi como se uma parte esquecida de si mesmo tivesse despertado, menos como se aquele momento tivesse sido guardado pela vida para acontecer do jeito que foi. Ele anotou o recado com precisão cirúrgica, como se a caneta tivesse gravado também novo rumo no seu destino. Enquanto agradecia e desligava, uma presença atrás dele fez a espinha gelar. Chiara Bellini, a própria, estava ali, em pé, observando de braços cruzados. Aquilo era mais que uma coincidência. Era uma incrível virada narrativa com um toque de mistério. Você fala italiano? Perguntou ela, intrigada. Luca engoliu seco. Pensou no uniforme amassado, no cargo que ocupava, nos olhares que costumava evitar. Um pouco, respondeu, tentando parecer modesto. Mas Chiara não era mulher de aceitar meias verdades. Um pouco? Aquilo não foi pouco. Você é fluente. A surpresa em sua voz não era de desconfiança, menos era de descoberta. Aquela pequena frase, dita com ar de desafio, abriu um buraco no chão da rotina de Luca. Era como se a vida tivesse decidido testar seu potencial no momento mais improvável. A emoção batia forte no peito. Não era só o orgulho de ter se expressado bem. Era o pressentimento de que algo maior se aproximava. Com a intensidade de uma história incrível prestes a desabrochar, naquele instante tudo mudou. E mesmo sem entender o porquê, Luca sentiu que aquele simples buongiorno era só a porta de entrada para uma sequência de eventos ainda mais surpreendentes. Como se estivesse prestes a ser puxado para dentro de algo que ninguém esperaria de um zelador. Como se o telefone tivesse tocado para ele e não para a senhora Bellini. Luca ainda estava tentando controlar a pulsação quando Chiara deu um passo à frente. Os olhos dela, tão precisos quanto os de quem gerencia um império, o analisavam com um misto de curiosidade e surpresa. Você é fluente? A pergunta soava como desafio e oportunidade ao mesmo tempo. Ele poderia ter fugido desconversado, inventado algo, mas decidiu ser honesto. Assentiu com um leve sou sim, com a voz quase sumindo. Na cabeça dele, 1000 pensamentos se atropelavam. Seria punido por atender o telefone? Havia quebrado um protocolo? Ou, pior, falado com alguém que não devia? A mente tentava antecipar cenários, mas o corpo permanecia firme. Era como se aquela conversa abrisse uma brecha entre a rotina e o improvável. Uma brecha tão estreita quanto a chance de um simples zelador chamar a atenção de uma das mulheres mais influentes da hotelaria mundial. Chiara virou-se sem dizer mais nada. O som de seus saltos ecoando no chão encerrou a conversa de forma seca, quase teatral. Luca respirou fundo. Achou que aquilo morreria ali, mas minutos depois a realidade lhe deu um tapa inesperado. O gerente do turno apareceu na lavanderia, onde ele dobrava toalhas com a mesma dedicação com que dobraria seus próprios sonhos. Ela queria ver agora. Sala da presidência. A voz firme do gerente não deixava espaço para dúvida. O coração de Luca disparou. Subiu os andares, como se estivesse escalando sua própria história emocionante. O elevador parecia lento demais. O reflexo no aço inox mostrava um homem comum, mas por dentro havia um furacão. Será que estava prestes a ser demitido? Ou, quem sabe, levado para outro setor?
O suspense era sufocante. Cada passo que dava em direção à sala envidraçada aumentava o peso da expectativa. Ao entrar, foi recebido por uma visão de tirar o fôlego. Chiara à frente de uma mesa minimalista, com um tablet em mãos e uma pasta de couro aberta. Ela não sorriu. Apenas apontou para a cadeira à sua frente. Você tem formação superior? A pergunta veio como um tiro. Luca hesitou, mas não mentiu. Tenho sim. Relações Internacionais, Universidade de Siena. Chiara, as sobrancelhas visivelmente surpresa. E por que isso não está no seu currículo aqui? A vergonha bateu forte, mas ele respondeu com firmeza. Porque achei que não interessaria. Ninguém nunca me perguntou. Era mais do que uma resposta. Era uma verdade que muitos carregam, menos a de não serem vistos além do uniforme. A emoção em sua voz denunciava que não era apenas sobre currículo. Era sobre invisibilidade, sobre tentar, fracassar e mesmo assim continuar. Chiara ouvia em silêncio, mas seus olhos diziam que algo dentro dela também havia sido tocado. Quantos idiomas você fala? Ela continuou, agora mais curiosa do que cética. 4, respondeu ele. Português, inglês, espanhol, italiano. Era como sei. Cada resposta construísse tiolo por tiolo uma nova imagem de quem ele era de verdade. Não o zelador que dobrava lençóis impecáveis, mas o homem que leu sobre culturas, estudou diplomacia e carregava uma história emocionante no peito. E talvez, pela primeira vez, alguém estivesse realmente escutando-o. Chiara recostise na cadeira. Em silêncio. Não era uma pausa qualquer. Era o tipo de silêncio que antecede grandes decisões. Então, finalmente, ela disse: Você vai precisar subir mais vezes esse elevador, Luca. E deslizou uma pasta sobre a mesa. Por trás daquele gesto simples, havia uma proposta que ele jamais poderia imaginar. A ligação em italiano era só o começo. A surpresa ainda estava por vir. O contrato estava ali. Papel timbrado nome em negrito. Assinatura pendente. Luca olhava para aquilo como quem encara uma chance única de mudar tudo. Quero que você me acompanhe como meu assistente executivo pessoal, disse Chiara com uma calma que escondia o peso daquela oferta. Ele precisou de alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Era sério, era inacreditável. Era incrível demais para ser real. A cabeça dele girava. O uniforme azul claro de zelador parecia encolher diante daquele convite. Via para abrir uma unidade da rede em Milão. E preciso de alguém que entenda de pessoas, culturas, e fale italiano com fluência, continuou ela. Luca quase riu, sem saber se era de nervoso ou alívio. Tudo que ele achava que o mundo ignorava em si, ela enxergava como diferencial. Aquilo era mais que uma proposta. Era o reconhecimento que ele sempre buscou. Ele tentou confirmar. É sério. Isso, e a resposta de Chiara veio como uma frase de filme. É mais que sério. Você será ouvido e visto. Aquilo bateu fundo. Porque ninguém nunca o tinha visto de verdade, desde a faculdade, passando pelas entrevistas frustradas, até os anos invisíveis empilhando toalhas. Ouvir aquelas palavras naquele tom foi como ter um pedaço da alma restaurado. Foi o início de uma história emocionante com gosto de justiça. Ele assinou, sem hesitar. Chiara sorriu. Finalmente. O tipo de sorriso discreto que só quem venceu batalhas internas sabe dar. Ao sair daquela sala, Luca não sabia se ria ou chorava. Estava em choque. A surpresa de ter sido notado por quem mais importava era tão grande que ele mal conseguia andar em linha reta. Era como se seus pés flutuassem. Alguns funcionários o olharam com estranheza, menos talvez pela emoção estampada em seu rosto. Mas a empolgação vinha acompanhada de medo. Era um passo gigante, Milão, uma nova cidade, nova função, nova vida, e tudo isso ao lado de uma mulher que até ontem era apenas um rosto em fotos da parede do resort. Agora ela se tornava algo mais... uma guia, uma ponte, uma conexão inesperada entre o passado humilde e um futuro cheio de possibilidades. O suspense sobre o que viria a seguir só tornava tudo ainda mais incrível. Ao voltar para seu quarto, Luca encarou o espelho. O reflexo era o mesmo. Olhos escuros, barba por fazer uniforme amaritado. Mas algo havia mudado. Ele já não era o mesmo homem que limpava corredores sem ser notado. Agora carregava algo diferente no olhar. Uma mistura de gratidão e expectativa. O tipo de olhar de quem sabe que está prestes a viver algo que vai mexer com tudo. A noite chegou devagar, como quem respeita o que o dia causou. Luca não conseguia dormir. Repassava mentalmente cada palavra da conversa com Chiara. Cada gesto. Cada silêncio que ela teria visto nele que ninguém mais viu. Era isso que o martelava por dentro. A emoção o mantinha acordado. Como se o coração não tivesse recebido permissão para desacelerar. Era o início de uma jornada que prometia muito mais do que um novo cargo.
E ele ainda não fazia ideia de tudo que viria a seguir, porque por mais incrível que fosse aquela proposta, o verdadeiro recomeço só começaria quando seus pés tocassem Milão. Ali, sim, o jogo mudaria, e com ele, todas as certezas que ele achava ter sobre si mesmo e sobre o que merecia, e mal sabia ele, o destino já tinha mais uma surpresa preparada. O frio cortante de Milão recebeu Luca como um antigo conhecido. A neve caía fina no aeroporto, cobrindo os carros e o chão com um manto branco de recomeço. Ele respirava fundo, como quem tenta controlar a ansiedade, mas por dentro era só emoção e adrenalina. Chiara o esperava do lado de fora, com um sorriso raro e um abraço surpreendentemente caloroso. Bem-vindo ao recomeço, disse ela. E essas palavras ficaram ecoando na mente dele. O hotel ainda era um esboço de grandeza, paredes inacabadas, andaimes, cheiro de tinta fresca, mas havia algo ali que Luca reconhecia. Era como ele próprio, incompleto, mas cheio de possibilidade. A unidade Imbrera prometia ser a mais sofisticada da rede, e ele teria papel central nisso. A história emocionante ganhava força, a cada dia. E enquanto os operários construíam paredes, ele erguia alianças e traduzia culturas. Luca se tornava o elo, traduções simultâneas com fornecedores, conflitos entre funcionários italianos e brasileiros resolvidos com jeitinho. E ele falava com todos, do engenheiro alemão ao motorista senegalês. Era como se todo seu conhecimento ignorado por anos agora tivesse valor. E isso era emocionante. Pela primeira vez ele sentia que não era apenas útil, era essencial. Sua presença fazia a engrenagem rodar com mais leveza. As reuniões no 7º andar eram os momentos mais estratégicos. Ali, longe do barulho das obras, ele e Chiara se encontravam como iguais. Planejavam lançamentos, eventos, logística, mas também trocavam olhares e palavras que iam além do trabalho. Sabe o que eu mais admiro em você? Ela disse uma noite. É a forma como você escuta até o silêncio dos outros. Era mais que elogio. Era uma semente plantada no coração dele. Certa noite, enquanto tomavam café numa varanda improvisada com vista para a cúpula da Catedral de Milão, Luca desabafou. Você sabia que diziam que ninguém confiaria em mim se soubessem de onde eu vim? A voz saiu embargada, mas firme. Chiara não respondeu de imediato. Apenas o olhou como quem compreende sem precisar perguntar. E de onde você veio? Questionou por fim. De uma vila simples em Salvador. Minha mãe limpava clínicas para pagar meus estudos. A emoção nas palavras dele era impossível de esconder. Chiara respirou fundo. Seus olhos brilharam. Meu pai dizia que emoções não combinavam com negócios, confessou. Quando fiz 30, ele tentou me tirar da presidência da rede. Disse que eu era muito afetiva para liderar. Ela deu um sorriso torto. Provei que ele estava errado. E ali, no silêncio após essa frase, Luca viu a mulher por trás da CIU. Não a gestora fria e imponente, mas a filha que também teve que lutar para ser ouvida. Era impossível não criar conexão naquele momento. Eles vinham de mundos diferentes, mas carregavam feridas parecidas. As armaduras que a vida os obrigou a vestir pareciam, enfim, desmoronar. Aquela conversa mudou algo entre eles. Não se falou em romance, ainda não. Mas havia uma intimidade diferente no ar, um cuidado novo no olhar, um tipo de respeito que só nasce de histórias emocionantes e vividas de verdade. E no meio daquela cumplicidade silenciosa, uma certeza surgia como a neve sobre o chão. Algo estava mudando. Não apenas no hotel, nem apenas na carreira de Luca. Era algo mais profundo, mais cativante, algo que envolvia emoção, surpresa e talvez um destino que nenhum dos dois esperava viver juntos. E isso, claro, era só o começo. O dia seguinte chegou com céu limpo e cheiro de café fresco na recepção do hotel. Chiara já o esperava na sala envidraçada do 7º andar, com a mesma elegância de sempre. Mas havia algo diferente no ar e uma pasta repousava sobre a mesa, o nome de Luca estampado na capa. Quando ele entrou, ela foi direta. Tenho uma proposta para você. A frase veio como um trovão num céu claro. E o coração dele, mais uma vez, disparou. Quero que você venha comigo para Milão, disse ela deslizando o contrato em sua direção. Mas agora, como meu assistente executivo pessoal. O papel era real. O nome dele estava lá. O salário, maior do que qualquer um que já tinha imaginado. Benefícios, plano de carreira, possibilidade de viagens internacionais. Era como se todas as portas que se mantiveram fechadas por anos tivessem se escancarado de uma vez. Aquilo não era só uma oportunidade, era um novo mundo. Luca olhou para o contrato como quem encara um mapa do tesouro. As mãos tremiam. É sério isso? Ele perguntou, quase sem voz. Chiara não sorriu, mas seus olhos diziam tudo. É mais que sério. Você será ouvido e visto
Essas palavras bateram fundo. Eram tudo o que ele sempre quis ouvir. Não por vaidade, mas por justiça, por merecimento, pela vontade de finalmente ocupar um espaço que era seu por direito e esforço. Eu aceito, respondeu, sem rodeios. Chiara assentiu com um leve aceno de cabeça e se levantou. Não houve abraço, nem celebração, apenas um silêncio respeitoso, carregado de significado. Ele saiu da sala com um contrato na mão e o peito inflado de emoção. O zelador invisível agora era executivo. O homem ignorado agora era essencial. Era como se o mundo, enfim, tivesse corrigido um erro. A notícia se espalhou pelo resort como um segredo sussurrado nos corredores. Alguns funcionários parabenizaram com sinceridade, outros com inveja mal disfarçada. Mas nada disso o abalava. Ele estava focado no futuro, nas responsabilidades que viriam, na chance de mostrar, na prática, tudo o que sabia. Era o início de uma história emocionante, com contornos incríveis, e um futuro que parecia ter saído de um roteiro de cinema. Nos dias seguintes, começou o processo de transição. Reuniões com gerência, repasse de tarefas, despedidas silenciosas, mas o momento mais simbólico foi quando entregou seu uniforme de zelador. Dobrou com cuidado, como quem se despede de um capítulo inteiro da vida. Ao pendurá-lo no cabide, respirou fundo. A emoção era grande demais para ser explicada. Era como se tivesse despindo anos de invisibilidade. Chiara acompanhava tudo à distância, mas prestava atenção em cada gesto. Sabia que aquela mudança não era só de cargo, mas de identidade, e respeitava isso. Luca, por sua vez, se dedicava a estudar os detalhes da nova função. Dormia pouco, lia muito. Queria chegar em Milão preparado. Sabia que esse recomeço exigiria mais do que elegância e idiomas. Exigiria coragem e inteligência emocional. E ele estava pronto, ou pelo menos achava que estava. Porque mesmo com toda a empolgação, algo dentro dele dizia que essa história cativante ainda teria surpresas. Afinal, toda grande mudança vem acompanhada de desafios. E por trás de uma promoção incrível, às vezes, se esconde um destino imprevisível, daqueles que transformam não só a carreira, mas o coração. A chegada a Milão foi marcada por um frio cortante e um caos urbano típico de grandes recomeços. O aeroporto parecia uma orquestra desafinada. Menos malas se perdendo, alto-falantes gritando em 3 idiomas e passageiros esbarrando uns nos outros. No meio daquela confusão, Lucas se mantinha firme. Um novo capítulo se abria diante dele. Por mais emocionante que fosse, o medo também vinha no pacote. Chiara o esperava com um sorriso sutil, quase maternal. Bem-vindo ao recomeço, disse, como quem sela um pacto. O hotel, ainda em obras, erguia-se no bairro artístico de Brera com ares de modernidade e promessa. Fachada de vidro espelhado, design minimalista. Estrutura de ponta, mas o que mais chamava a atenção de Luca não eram as colunas nem os painéis sustentáveis, era o fato de ele finalmente estar ali, fazendo parte, atuando não como coadjuvante, mas como peça-chave. Cada sala sem piso instalado era como uma página, em branco, esperando para ser escrita com sua história incrível. Ele mergulhou no trabalho com a disciplina de quem já enfrentou o cansaço de ser ignorado. A cada reunião, a cada ajuste com fornecedores, mostrava que não estava ali por acaso. Mediava conflitos entre italianos e brasileiros com uma calma que surpreendia até os mais céticos. Esse cara é diferente, diziam nos bastidores. E era mesmo, porque além de resolver problemas, Lucas sabia ouvir. Sabia ler as entrelinhas. Sabia sentir o que estava oculto. Os dias eram longos. Começavam às 7 horas e muitas vezes iam até a madrugada. Mas os momentos mais especiais não vinham das planilhas, vinham do 7º andar. Era ali, nas salas mais reservadas, que ele e Chiara se encontravam sem a formalidade do cargo. Falavam de tudo, de projetos, de pessoas, de sentimentos, e aos poucos as paredes invisíveis que existiam entre eles começaram a desmoronar. Sem pressa, sem promessas. Apenas com presença certa noite. Sentados diante da enorme janela com vista para os telhados de Milão. Lucas se abriu. Você sabia que me diziam que ninguém confiaria em mim se soubessem de onde eu vim? A voz dele tremia, mas não de medo, de memória. Chiara, que até então mantinha postura firme, suavizou o olhar. E de onde você veio? Perguntou. De uma vila simples em Salvador. Vi minha mãe limpar clínicas para pagar meus estudos. Ele falava devagar, como quem derrama anos de silêncio. Chiara fechou os olhos por um segundo. Meu pai dizia que emoções não combinavam com negócios. A frase saiu como quem confessa uma ferida que ainda pulsa. Quando fiz 30, ele quis me tirar do comando da rede. Disse que eu era muito emocional. E então, sem máscaras, completou. Provei que ele estava errado. Nesse instante, eles não eram mais CEO e executivo. Eram 2 sobreviventes de mundos diferentes com histórias emocionantes que finalmente se tocavam. Depois dessa noite, algo mudou entre eles.
A forma como se olhavam, como se escutavam. Não havia declarações, mas havia verdade. Havia uma intimidade que ultrapassava as fronteiras do profissional. E talvez, pela primeira vez, Luca começava a imaginar que sua incrível jornada de recomeço poderia incluir não só uma nova carreira, mas também um novo amor. Ainda não havia certezas, mas havia sinais. E enquanto a cidade seguia seu ritmo, de concreto e neve, ele sentia no peito que o melhor, ou o mais imprevisível menos ainda, estava por vir. Porque quando duas pessoas se conectam por feridas que o mundo nunca viu, a história não se escreve com lógica. Ela se escreve com emoção. E Luca já podia sentir que o próximo capítulo não viria em preto e branco menos, mas em tons inesperados. Naquela noite, havia algo diferente no ar. A cidade estava silenciosa, como se respeitasse o momento íntimo que nascia entre dois sobreviventes. Luca e Chiara estavam sentados em cadeiras improvisadas no terraço do hotel, enrolados em cobertores e com xícaras de café quente nas mãos. Ele hesitou por alguns segundos, olhando para o céu cinza. Antes do desabafar, você sabia que me diziam que ninguém confiaria em mim se soubessem de onde eu vim? Era uma frase simples, mas carregada de dor e memória. Chiara virou o rosto, lentamente para ele. E de onde você veio? Perguntou, sem julgamento, apenas curiosidade. De uma vila simples em Salvador. Vi minha mãe limpar clínicas, entrar muda e sair calada, só para garantir que eu pudesse estudar. They look at me, não pelo frio, mas pela emoção de relembrar cada sacrifício. Era uma história emocionante demais para ser esquecida. E naquele momento ele permitiu que ela saísse sem freios. A reação de Chiara não foi imediata. Respirou fundo, olhou para a vista da cidade e, com um sussurro quase imperceptível, disse: meu pai dizia que emoções não combinavam com negócios. Era uma frase que soava ensaiada, como algo que ela já repetira a si mesma 1000 vezes. Quando fiz 30 anos, ele quis me tirar da presidência da rede. Disse que eu era muito afetiva, que sentia demais, que ouvir o coração era fraqueza. Ela sorriu com amargura, mas havia força na voz dela. Provei que ele estava errado. E por um segundo Luca não viu a Seul. Viu a mulher. A filha machucada, a líder desacreditada, a mulher que teve que vestir armaduras demais para sobreviver num mundo onde sentir era visto como fraqueza. E foi ali, exatamente ali, que tudo mudou. A distância que o protocolo criava entre os dois desabou num instante. Era uma conexão que vinha das cicatrizes, e cicatrizes não mentem. As palavras que seguiram foram poucas, mas intensas. Não. Houve toque, nem promessa. Mas o que se instalou ali foi uma certeza muda. Eles se viam, de verdade. E se ver num mundo que só quer aparências, é o começo de algo muito raro. Chiara e Luca não falavam sobre o futuro, mas cada silêncio entre eles era mais eloquente do que 1000 declarações. A história deles não precisava ser gritada, ela apenas existia. E isso já era incrível. Nos dias seguintes trabalharam com a mesma intensidade de sempre, mas agora havia um brilho diferente no olhar de ambos. Luca, mais confiante, sorria com mais frequência. Chiara, mais serena, fazia pausas que antes não fazia. Era como se aquela conversa tivesse liberado algo dentro deles, menos algo que andava aprisionado há muito tempo. E cada tarefa, cada reunião, cada olhar trocado confirmava que algo precioso estava nascendo ali. Certa vez, enquanto organizavam os detalhes para a noite de inauguração, Chiara o olhou fundo e perguntou: do nada, você já pensou em ter filhos? Luca riu, pegou de surpresa. Sempre quis, mas nunca achei possível. Ela também riu, mas com um quê de nostalgia. Eu também. Foi um momento breve, mas denso, como se um fio invisível os ligasse a um futuro que nem ousavam planejar. Ainda, e mesmo com tudo parecendo estar no lugar, Luca sentia algo no ar. Um sentimento estranho, como se o passado ainda tivesse algo a dizer, porque por mais que a vida estivesse caminhando para um destino incrível, às vezes os fantasmas mais antigos são os que sabem o caminho de volta. E alguns deles estavam prestes a bater a porta. O grande dia chegou como uma tempestade de emoções. A inauguração do hotel em Milão foi mais do que um evento. Foi um espetáculo. Diplomatas, artistas renomados e empresários de todas as partes cruzavam os salões com taças de prosecco e olhares encantados. Luca, no centro de tudo, transitava com elegância e segurança. Era como se tivesse nascido para aquele papel. Seu passado parecia distante e, ao mesmo tempo, era o alicerce invisível de cada passo que ele dava. As pessoas sussurravam o nome dele nos corredores. É o novo braço direito da Bellini, diziam. Falou com um embaixador em 3 idiomas, com fluência, mas o que mais impressionava não era só a capacidade técnica, menos era a forma como ele fazia todos se sentirem vistos. Do garçom ao investidor. Era uma história emocionante de superação que se mostrava sem precisar ser contada. Estava nos gestos, no cuidado, no olhar,
No sábado à tarde, entre um compromisso e outro, Chiara o convidou para almoçar num restaurante discreto nos arredores da cidade. Sentaram-se perto da janela, longe das câmeras, longe dos discursos, e ali, entre garfadas de massa artesanal e sorrisos contidos, ela o surpreendeu. Você já pensou em ter filhos? A pergunta pegou Luca desprevenido, mas ele não hesitou. Sempre quis, mas nunca achei possível. Era a primeira vez que falavam de futuro em voz alta. Chiara suspirou, como quem se permite imaginar o impossível. Eu também, disse com ternura. E isso é não como colegas de trabalho, mas como duas pessoas que, depois de tanta resistência do mundo, encontraram um no outro algo seguro, algo real. Havia um silêncio confortável entre eles, desses que só existe entre quem confia. Era um momento, sutil, mas carregado de significado, um sussurro de futuro. Naquela noite, de volta ao hotel, Luca andava pelos corredores como se flutuasse. Tudo parecia em paz. Até demais. Era incrível, mas algo dentro dele insistia em manter um alerta. E ele estava certo. Porque vida, como toda boa história, não deixa tudo calmo por muito tempo. Uma notificação no celular rompeu o encantamento da noite. Era um e-mail. Assunto: te lembras de mim? E só isso já bastou para fazer seu sangue gelar. Remetente era Rafael Duarte. Um nome que Luca conhecia bem demais. Um nome que carregava pesos, segredos e um passado que ele preferia manter enterrado. Ouvi dizer que virou executivo na Europa. Deve estar se achando. Mas tenho fotos suas daquela época. Inclusive da noite em que você me ajudou a esconder aquela mochila, lembra? O texto era direto, cruel. Uma ameaça embrulhada em sarcasmo. Anexo ao e-mail. Um vídeo em baixa qualidade. Mas Luca, aos 19 anos, escondendo algo num terreno baldio. A imagem tremia, mas a verdade era nítida. O passado havia voltado e não estava pedindo licença. A chantagem era clara. Ou ele arranjava um lugar para Rafael em sua nova vida, ou tudo aquilo viria à tona. A emoção de antes agora dava lugar a um suspense sufocante. Luca fechou o laptop com força. O restaurante, a conversa, os olhares. Tudo parecia distante agora. A história incrível que ele vivia começava a tremer sob o peso de um passado mal resolvido. E pela primeira vez em semanas ele se sentiu vulnerável. Mas algo dentro dele dizia: não dá mais para fugir. O próximo passo viria com consequências. E dessa vez, ele teria que encarar de frente. Na madrugada silenciosa, o quarto de Luca era um campo de batalha invisível. Ele encarava o Emaele como se pudesse apagar a ameaça apenas com o olhar. Rafael Duarte, um nome que trazia junto uma tempestade de lembranças que ele preferia não tocar. A chantagem era clara, sem rodeios. Ou você me dá um lugar nessa sua vida chique, ou o vídeo vai para quem não devia. O coração dele disparava como se estivesse correndo sem ser do lugar. A gravação era velha, tremida, mas mostrava demais. Um Luca mais jovem, assustado, escondendo uma mochila num terreno escuro. Ele lembrava daquela noite. Lembrava da confusão, do medo, do erro. Não havia crime, mas havia implicações. No mundo corporativo, qualquer sombra pode virar um abismo. Era incrível como tudo podia virar de cabeça para baixo por causa de um passado mal resolvido. Ele tentou se convencer de que conseguiria contornar aquilo sozinho. Talvez Rafael só estivesse blefando. Talvez só quisesse atenção. Mas Owens dizia o contrário. Aquele e-mail não era desespero, era planejamento. E pior, mostrava que Rafael sabia exatamente onde apertar. Você virou executivo na Europa. Deve estar se achando, dizia o texto. Não só pela ameaça, mas porque vinham de alguém que conhecia suas fraquezas no dia seguinte. Luca tentou seguir a rotina. Reuniões, compromissos, telefonemas. Mas a cabeça estava longe. Chiara percebeu de imediato. O que aconteceu? Ela perguntou enquanto fechava um relatório. Ele hesitou. Sorriu. Mentiu. Nada. Grave. Mas o olhar dela era afiado. Ela sabia que havia algo ali. Só não insistiu. Luca agradeceu o silêncio. Ainda não estava pronto para dizer. E isso o corroía por dentro. Caminhou sozinho por Milão naquela noite. O frio da cidade parecia vir de dentro. A cada passo a pressão aumentava. Não podia permitir que tudo desmoronasse. Ele tinha construído algo incrível com esforço, suor e coração. E uma parte dele sabia que fugir só pioraria. Mas contar? Abrir tudo para Chiara? Era arriscado demais. E ainda assim, era a única saída verdadeira. Na noite seguinte, depois de um jantar informal, ele respirou fundo e pediu para conversar em particular. Chiara o seguiu até uma das salas menores, onde já haviam trocado tantas confidências, mas aquela seria diferente. Luca contou tudo. Do passado, da chantagem, do medo. As palavras saíam entrecortadas, mas firmes. Ele não tentava justificar, só mostrar quem ele era e o que estava em jogo.
Chiara escutou sem interromper. Os olhos dela eram uma mistura de surpresa, empatia e análise. Quando ele terminou, o silêncio durou mais que o habitual. E então, com uma calma que só vem de quem já foi julgada demais. Na vida, ela disse: "Você não é o que fez com 19 anos. É o que faz agora." A frase caiu como um abraço forte, inesperado redentor. Luca não conteve as lágrimas. Pela primeira vez, alguém escolhia ficar mesmo conhecendo a verdade, mas ele sabia. Só isso não bastava. Rafael precisava ser detido. A história emocionante que construíram juntos não podia ser ameaçada por alguém que vivia preso ao passado. E agora, era hora de agir, não mais com medo, mas com estratégia e justiça. Na manhã seguinte, Luca acordou diferente. Como se ao contar a verdade tivesse recuperado um pedaço de si. Mas o alívio durou pouco. O vídeo ainda existia. Rafael ainda estava à solta. E o risco era real. Ele sabia que não podia deixar isso aberto. Não mais. O medo de perder tudo era grande, mas o medo de viver escondido de novo era maior. Era preciso enfrentar, de vez. Aquilo que passou a vida inteira tentando esquecer, passou o dia tentando manter a normalidade. Tomava café com fornecedores, organizava uma apresentação para investidores e respondia e-mails como se tivesse tudo bem, mas Chiara sempre via: "Você ainda está preocupado com ele, não é?" Ela perguntou baixinho, no intervalo entre reuniões. Luca desviou o olhar. "Estou? Sim." E então ela tocou seu braço com leveza e disse: "Então vamos resolver." Foi ela quem acionou o jurídico sem julgamento, sem frieza, apenas ação. Em poucas horas, uma equipe de advogados especializados em crimes digitais já estava rastreando a origem do e-mail, levantando provas, preparando a resposta. "Você não está sozinho", disse Chiara. E aquela frase, dita de forma tão firme, tinha mais força do que qualquer documento. Era a diferença entre lutar com medo e lutar com apoio. Enquanto os advogados agiam, Lucas se sentia despido, vulnerável, mas também, pela primeira vez, inteiro. Ele não escondia mais nada. A chantagem não tinha mais força, e isso era libertador. A história emocionante que carregava agora não era uma prisão, era uma ponte. E talvez, só talvez, ele tivesse que passar por tudo isso para descobrir sua verdadeira força. E também, quem realmente estava ao seu lado? A resposta veio rápido. Rafael foi localizado, notificado e oficialmente impedido de divulgar qualquer conteúdo. Caso insistisse, responderia criminalmente. O silêncio dele dessa vez foi absoluto. Nenhum novo e-mail, nenhuma ameaça, nada. A sombra começava a se dissipar. E com ela, o medo. Lucas sentia que, enfim, podia respirar. Como se tivesse saído de um cativeiro emocional que ele mesmo construiu anos atrás. Chiara percebeu. Começou a trotelô não mais como seu assistente, mas como alguém com voz, opinião, presença. As reuniões começaram a mudar de tom. Agora pediam sua visão estratégica, sua leitura humana das coisas. O respeito já não vinha só dos cargos, vinha da história, e isso no fundo era a maior promoção que ele poderia receber. Mais do que um novo título, ele conquistava algo raro: confiança. Meses depois, num domingo de primavera, a cidade estava mais leve. O sol batia nas janelas do hotel, e o vento trazia o cheiro das flores do Parque Sempione. Chiara apareceu na varanda onde ele tomava café com um brilho diferente nos olhos. "Vamos precisar de 2 berços", disse. Ele franziu o senho. "2?" perguntou. "Estou grávida, de gêmeos." Luca a abraçou com os olhos marejados. Era inacreditável, incrível, cativante. A vida dava voltas, e às vezes voltava com presentes nas mãos. O ex-zelador agora seria pai, com a mulher que acreditou nele quando nem ele mais sabia se podia acreditar em si mesmo. A emoção era forte demais para caber num só peito. Ele olhou para o céu e sorriu, porque sabia que essa história ainda tinha muito pela frente. Mas, no fundo, uma parte dele já sabia. Os maiores milagres acontecem quando a gente tem coragem de contar a verdade. Os meses seguintes foram de reconstrução, não apenas de carreira, mas de vida. Luca agora era mais que o assistente de Chiara. Era parceiro, confidente, companheiro de uma jornada que ninguém ali entendia completamente. A gravidez avançava linda e saudável, e ele, entre planilhas e reuniões, começava a pesquisar nomes, berços, cursos de primeiros socorros. Era como se sua história emocionante ganhasse um novo capítulo com cada ultrassom. A transformação era visível. Quem conhecia Luca do passado dificilmente o reconheceria agora. A postura, o tom de voz, a segurança. Ele não havia mudado por status. Havia florescido por ser, finalmente, regado com respeito. A forma como ele cuidava de Chiara, como ouvia os funcionários, como tratava cada pessoa com gentileza,
Era admirável. Aquele homem havia sido forjado em dores silenciosas, e agora brilhava sem precisar apagar ninguém. O nascimento das gêmeas estava previsto para o início do outono, mas a primavera já trazia novos ventos. Kiara, cada vez mais próxima da maternidade, começou a delegar funções, e, para a surpresa de muitos, passou a apresentar Luca como meu parceiro na vida. E nos negócios não era só amor, era aliança, era confiança, era a certeza de que aquela história incrível entre eles havia encontrado solo fértil para florescer. Em uma das manhãs mais simbólicas, Kiara o levou para conhecer o berçário que mandara montar na cobertura do hotel. Aqui ia passar as primeiras semanas, disse, emocionada. Havia brinquedos de madeira, quadros coloridos e uma poltrona com manta de tricô. Luca ficou parado, olhando tudo. Era inacreditável pensar que aquele espaço, um dia, seria ocupado por duas vidas que viriam de dentro da mulher que um dia o viu, quando ninguém mais via. Era mais do que uma vitória profissional. Era uma redenção, um novo começo com raízes profundas no passado, porque, apesar das reviravoltas, Kiara e Luca eram no fundo duas almas que se reconheceram nas cicatrizes. A emoção não estava nas palavras bonitas, mas nos gestos diários, na forma como ela ajeitava a gravata dele antes de uma reunião, ou no jeito como ele fazia questão de preparar o café dela todas as manhãs. O hotel seguia crescendo. A unidade de Milão se tornara referência de atendimento humanizado e luxo acessível. E todos ali sabiam, havia algo diferente naquela gestão, algo mais humano. E isso vinha deles, da força invisível que uma história bem vivida é capaz de transmitir. Era cativante ver como até os funcionários mais antigos se sentiam parte de algo maior, como se, enfim, fossem mais do que apenas engrenagens. Então veio a grande notícia. Luca havia sido convidado para assumir a diretoria adjunta da nova unidade em Lisboa. Era mais um salto, mais uma surpresa, mais um lembrete de que o mundo premia quem ousa não desistir. Ele conversou com Kiara, com as gêmeas ainda no ventre, e decidiram juntos. Era hora de expandir. Não apenas os negócios, mas o amor, a família, o legado, o menino da vila, o ex-zelador. Agora era pai, parceiro, diretor, e acima de tudo inteiro, porque só quem já foi partido em 1000 pedaços sabe o valor de se reconstruir com verdade. E ali, com uma nova vida a caminho e uma história emocionante escrita com coragem, Luca estava pronto. Mas o destino ainda tinha um último teste preparado. O envelope chegou com carimbo internacional e cheiro de problema. Era da sede da rede. Em Zurique, frio, formal, direto, sua contratação será revisada por suspeita de favorecimento pessoal. Luca leu e releu. Aquelas palavras eram um soco no estômago. Depois do tudo, ainda o estavam questionando, ainda o enxergavam pelo prisma da dúvida. A história emocionante que ele construiu parecia prestes a ser colocada em xeque de novo. Kiara ficou em silêncio quando recebeu a mesma carta. Confiava nele, mas sabia, dessa vez, ele teria que enfrentar sozinho. O comitê era rigoroso, e por mais que estivessem juntos, ela não poderia intervir. Você precisa provar quem é, não para eles, mas para você mesma. E com isso entregou-lhe uma pasta com documentos que ele mesmo havia preparado nas últimas semanas. Relatórios, resultados, feedbacks, tudo no dia da apresentação. Lucas se vestiu como um gladiador moderno, terno escuro, gravata sóbria, olhar firme. Entrou na sala em Zurique com a cabeça erguida. De frente a eles, 5 conselheiros. Por que acha que está preparado para esse cargo? Perguntaram. E ele respondeu com algo que não estava no script. Eu não pedi para estar aqui, mas, agora que estou, luto para ficar. A frase caiu como uma pedra na mesa de vidro e mudou o tom da conversa. Ele apresentou tudo. Mostrou os números de Milão, o aumento de receita, o índice de satisfação dos hóspedes, o depoimento dos funcionários, mas foi além. Falou de cultura, de humanidade, de como transformar um hotel em lar. Vocês não contrataram um assistente, contrataram alguém que sabe o que é não ser ouvido, e é por isso que hoje sou escutado por todos. As palavras vinham do peito, sem verniz, com verdade. A reunião durou horas. O veredito demorou dias, mas veio. A denúncia foi julgada improcedente. Nenhuma irregularidade, nenhum favorecimento. Tudo havia sido legítimo, conquistado, ganhado com suor, coragem e visão. Luca recebeu o e-mail oficial no meio de uma tarde de sol em Lisboa. Não gritou, não chorou. Apenas respirou fundo e, pela primeira vez, sentiu-se em paz. Completo, validado por dentro e por fora. Dias depois, foi promovido oficialmente a diretor adjunto da nova unidade em Lisboa. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Kiara não estava presente fisicamente, menos as gêmeas haviam nascido, mas mandou um vídeo com um recado.
Você não é apenas um diretor. É um exemplo de que a verdade, o esforço e a humanidade vencem. Sempre. Luca assistiu com lágrimas nos olhos. Sabia que aquela história não era só dele. Era de todos que um dia foram desacreditados. Naquela noite ele segurava uma de suas filhas no colo. A outra dormia no berço ao lado. A neve caía lá fora, fina, silenciosa como na primeira noite em Milão. Só que agora, não havia medo, só gratidão. Ele lembrava de tudo. Da ligação em italiano, do uniforme de zelador, da mochila no terreno baldio e de cada não que o mundo tentou lhe empurrar. Tudo fazia sentido agora, tudo preparou para este momento. Lucas sorriu. Um sorriso tranquilo, largo, inteiro. Porque quando a vida tenta te apagar e você insiste em brilhar, não é sorte, é merecimento. E essa sim é a parte mais emocionante de qualquer história. A certeza de que no fim você venceu não por ter mudado quem é, mas por ter resistido sendo exatamente você. E no fim, o que parecia apenas mais uma faxina virou o primeiro passo de uma virada inacreditável. Aquele zelador que ninguém notava se tornou diretor, pai, companheiro de uma das mulheres mais poderosas do setor. Mas o que realmente tocou as pessoas não foi o cargo nem o salário. Foi a coragem de não esconder quem ele era. Os fantasmas de se levantar mesmo quando tentaram derrubá-lo. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já se calou com medo de não ser levado a sério? Quantas oportunidades você perdeu por achar que não era o suficiente? E se a sua chance estiver num detalhe simples, como atender um telefone, você vai estar pronto? Deixa aqui nos comentários. O que mais te marcou nessa história? Você acredita que o reconhecimento chega para quem insiste em ser verdadeiro, mesmo quando tudo manda esconder? Se você gostou dessa história emocionante e quer continuar acompanhando narrativas que inspiram, emocionam e surpreendem, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada história é feita para te lembrar que sim, tudo pode mudar. E às vezes, muda num simples alô.